O Alentejo ultrapassou já os 26 mil casos de Covid-19. A região tem 35 concelhos no nível de risco máximo de infecção. É uma situação muito diferente da que se viveu no início da pandemia. Menos gente, terras distantes umas das outras, montes isolados. Pareciam ser estas as vantagens da região na luta contra o coronavírus. Os casos de Covid-19 apareciam um pouco por todo o país e o Alentejo continuava sem nenhum. Falou-se também da dispersão entre as habitações, ou seja, que as povoações eram mais dispersas e que isso poderia levar a que a propagação do vírus fosse mais lenta. Qualquer das formas, eu penso que ainda não conseguimos ter uma justificação certa para isso. Não há justificações exatas. O Alentejo resistiu, mas o vírus acabou por chegar à região. O número de casos ativos foi aumentando a um ritmo mais lento do que no resto do país. Considerado o refúgio em tempo de pandemia, foi a escolha para muitos portugueses nas férias. O verão conseguiu uma proeza notável. É que nós conseguimos crescer no turismo interno no verão, não é? Mas isso também porque muitos portugueses que normalmente iriam para o estrangeiro preferiram um sítio que na altura passava por ser mais tranquilo e mais seguro em termos da pandemia. Uma região mais segura. Mas será que foi mesmo a última a registrar infecções por Covid-19? Os primeiros casos foram anunciados pela DGS a 18 de março, mas segundo um estudo realizado por um professor da Universidade de Évora, a Covid-19 chegou antes ao Alentejo. A investigação foi feita no concelho de Mora. Houve, de facto, uma entrada do vírus nesta região, fevereiro, março, em que ainda não era valorizada a infecção. Não havia testes, como há agora, toda a hora, de forma que houve relativamente poucas pessoas a infectarem-se. Aquilo que terá sido um surto foi um mini surto, porque as pessoas, de alguma forma, com os sintomas que tiveram, confinaram-se elas próprias, autonomamente, automaticamente. Casos que não foram diagnosticados como Covid-19. O estudo foi feito após um surto no concelho que infectou mais de 60 pessoas em agosto. E o que eu me apercebi foi que havia pessoas que não tinham participado nesse surto, porque as que participaram nesse surto, algumas ainda tinham IgMs, e estas já não tinham IgMs, e as pessoas reportavam a situação de doença, com toda a sintomatologia da Covid, em fevereiro e março. Os casos ativos, que aumentavam a conta-gotas, aceleraram o ritmo assim que começaram a surgir os surtos nos lares. Talvez as condições de transmissão sejam menores aqui, porque estamos mais afastados, há uma densidade populacional menor, onde o problema é maior, é nos lares, que aí não temos densidade populacional escassa. As pessoas estão todas juntas e estão todas muito suscetíveis. Neste momento, o Alentejo tem cerca de 50 surtos ativos, 40 são em lares de idosos. Na comunidade estão controlados, temos alguns surtos que ainda resultam das escolas, mas também estão, obviamente, controlados. E a nossa preocupação continua a ser, obviamente, os lares, porque é aí que estão as pessoas mais suscetíveis e em que o vírus tem um impacto negativo muito mais importante. A região ultrapassou os 26 mil casos de Covid-19. 35 concelhos estão em situação de risco extremo. Esse cansaço, essa fadiga da pandemia, na minha perspectiva, obviamente, leva a com que as pessoas relativizem um pouco. Ou seja, já é um risco conhecido, já é um risco mais ou menos palpável, as pessoas já sabem do que é que estão à espera, o que é que lhes pode acontecer, mas arriscam na mesma. Ainda não tínhamos tido muitos casos, portanto ainda tínhamos muita gente preparada para ser infectada. Tivemos depois um outro fator que foi a banalização da situação. Somos os melhores, fomos os melhores do mundo na primeira onda, e de forma que não valia a pena pensar muito nisso, porque o vírus não nos chegava. Aliás, como desvalorizámos no início, exatamente o mesmo. E mais tarde, com aquilo que é a atitude do Governo de abrir no Natal e no Ano Novo, dá mais confiança às pessoas. Os dias tornaram-se cada vez mais negros. Só no Alentejo já morreram mais de 760 pessoas por Covid-19. A região tem a taxa de letalidade mais elevada do país, registrando cerca de 3 mortes por cada 100 casos. Temos uma mortalidade que andará à volta dos 2,8%. Se olharmos para os lares, aí a mortalidade aumenta de forma mais marcada e pode chegar aos 8%, 10%. Um estudo realizado pelo Laboratório de Demografia da Universidade de Évora aponta para uma perda de 8 a 10 meses na esperança média de vida devido à Covid-19.
Se nós demoramos cerca de 8 anos a aumentar 1 ano na nossa esperança de vida à nascença, agora é provável que percamos esse ano, desde março até agora. Quem já esteve infectado pelo coronavírus tem uma grande probabilidade de ter imunidade. Falta saber durante quanto tempo. Neste momento, a Direção-Geral de Saúde assume que pelo menos 3 meses uma pessoa infectada que está protegida. Já há publicações científicas que apontam para os 8 meses. E neste momento a minha casuística, embora ainda, apesar de ainda ser reduzida neste momento, já vou com pessoas analisadas que foram infectadas há 1 ano e que ainda estão positivas para a IgG. Quer dizer que pelo menos, provavelmente 1 ano. Ainda assim, não é desta forma que se alcança a tão esperada imunidade de grupo. Com a imunidade de grupo, que não se vai conseguir por infecção. Seguramente estamos neste momento no mundo com 1,3% de pessoas infectadas. Enfim, já morreram 2 milhões. Quantos milhões vão ter que morrer para termos uma imunidade de grupo por infecção? Agora, a vacina acredito que sim, que possa criar essa imunidade de grupo. O Alentejo terá sido uma das primeiras regiões a ultrapassar o pico da terceira vaga. À semelhança do que acontece no resto do país, também aqui se assistiu, nos últimos dias, a uma queda dos casos ativos. Mas é preciso esperar mais algumas semanas para que os números descansem agentes desta região.